Vivian, esse episódio da comitiva da delegação do Brasil na ONU, ele foi muito interessante porque ele serve, de certa maneira, como um alerta, né? Por um lado, é muito importante a gente ressaltar a retomada do Brasil com seu protagonismo, deixando para trás aqueles anos, né, esse período Bolsonaro, onde, se não viramos chacota, viramos ao menos um player diplomaticamente insignificante lá fora. Esse momento, esse recorte da participação do presidente Lula, ele acende um sinal de alerta porque ele mostra, primeiro, que o outro lado, o lado do bolsonarismo, da oposição aqui liderada pelo bolsonarismo, não se desmantelou como muitos esperavam. A desintegração do bolsonarismo não é algo dado, tendo em vista que ali estão unidos por questões também ideológicas, mas também pela, digamos, ausência do que pareceu ser um planejamento de como esse episódio do Brasil na ONU seria explorado nas redes sociais e qual a história que seria contada, né? Eu pude ver algumas manifestações, alguns movimentos, até umas declarações que me foram feitas, sendo o que foi o discurso do Lula e o que teria sido a repercussão disso nas redes sociais. Quando eu fui olhar, o que eu vi não foi bem essa repercussão positiva como muitos esperavam, né? A gente viu, do outro lado, uma máquina, uma movimentação e uma organização, principalmente do bolsonarismo, que dominou o volume de menções ao presidente Lula, seja no Twitter, mas principalmente no Facebook e no Instagram. A gente viu ali uma onda de menções que se depararam com um cenário que foi, de certa maneira, e aqui eu reforço, se não mal interpretado, ao menos sem a interpretação necessária por parte do governo federal com relação a qual história seria contada a partir do Brasil na ONU. O que a gente está vendo aqui nesse gráfico são as interações a partir das 200 principais publicações no Facebook e no Instagram, citando o presidente Lula. A gente vai observar aí que o maior volume delas, do dia 14 ao dia 20, vieram de páginas da oposição, aqui a oposição entendida principalmente como bolsonarismo. 73%, Vivian, das interações nesse período, citando Lula, vieram de páginas de atores de perfis ligados à oposição, ligados ao bolsonarismo, enquanto apenas 16% partiram de páginas de apoiadores. O que a gente pôde observar, Edu, é que teve uma dependência absurda do que foi o presidente Lula na ONU, quando a gente sabe que a gente teve ali diversos atores, a gente teve a Marina Silva, a gente teve o Fernando Haddad, exercendo um protagonismo muito interessante, principalmente na questão da agenda ambiental. E tudo isso parece que ficou desintegrado, parece que foram pautas, agendas, publicações, vídeos, entrevistas isoladas que não buscavam ali levar uma história à população brasileira, levar uma história aos usuários nas redes sociais. Essa deficiência, digamos assim, vai cobrar seu preço, cobrou seu preço nesse episódio da ONU. O que acontece, me parece, é que a Câmara de Eco, né? A Câmara de Eco é aonde nós estamos inseridos enquanto usuários nas redes sociais, que muitas vezes vão participar de grupos, de canais, de páginas que estão ideologicamente afinados com aquilo que a gente pensa. Então elas vão achar muitas vezes que a narrativa que se dá em todos os canais de mídia, de imprensa, de redes sociais, estão, de alguma forma, em linha com o que a gente pensa, com o que a gente ouve. Não necessariamente. Esse episódio da ONU, infelizmente, serve de alerta que, apesar do Brasil retomar o protagonismo necessário na agenda internacional, no online, nas redes sociais, o governo, a comunicação precisam estar um pouco mais atentas, porque a máquina bolsonarista, ela não arrefeceu em comparação ao ano passado. E uma pena, né? A gente não está com a articulação devida, né? E a gente sempre vem falando isso, porque, num momento como esse do Lula, aí é o momento para você usar uma rede que você construiu, uma estrutura organizada para despejar as boas novas, para despejar as boas notícias, para despejar aqueles cortes que super viralizam, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, você conseguiu identificar se nesses comentários da oposição em relação ao Lula, se isso tinha alguma narrativa assim, predominante, se tinha alguma coisa organizada, se tinha alguma história que foi a prevalecente ou não? Perfeito, Edu, 2 pontos muito, muito interessantes aí. A primeira no dia do discurso do Lula na ONU, houve uma tentativa de dizer que era falso os aplausos que Lula recebeu, né? Então, teoricamente, surgiram recortes que deram uma atenção que, aparentemente, nesse momento da história, só o Brasil dá
ao Zelensky em relação ao mandatário brasileiro. Então houve esse foco no que foi o Zelensky. Zelensky ali seria então um sinal de que ninguém teria aplaudido Lula, que a mídia estaria acobertando algo que de fato não aconteceu. Então um primeiro ponto foi esse, da recepção, como se Zelensky representasse em algum momento a comunidade internacional. E o outro foi o Biden. O Biden, Edu, eu tenho uma questão aqui, pelo que a gente observa também do debate estadunidense, ele está enfrentando algumas questões, talvez pela própria idade, pela saúde, enfim. E na própria agenda com Lula, o Biden, em diversos momentos, ele tem algum comportamento que é um tanto, digamos, questionável. Tem um vídeo das últimas 48 horas que Biden esquece de cumprimentar o Lula. E isso numa política, num ambiente internacional extremamente delicado. Mas ele esquece, ele sai andando quando o presidente Lula ensaia cumprimentá-lo ali depois de uma declaração conjunta. Isso foi interpretado e vendido pelo bolsonarismo, claro, como um sinal de desprestígio. Então Lula estaria ali não sendo bem recebido por Biden. Isso vai gerar um pico de buscas no Google tentando encontrar esse vídeo e por aí vai. Então o bolsonarismo ele vai tentar, na verdade, explorar esses pontos que não tiveram uma aderência no campo antibolsonarista, que hoje é a base de sustentação do Lula nas redes sociais. A gente teve um dia que foi marcado por agendas com Biden e com Zelensky. Aqueles que criticam Lula ao longo dos últimos meses pela forma como ele lidou com a situação Zelensky-Ucrânia, não vão passar a elogiar Lula simplesmente porque ele fez uma agenda. É uma crítica que vem enviesada de diversos setores da direita e da extrema-direita brasileira. Então, essa agenda ela não teve um amparo na base de apoio do Lula. Assim como o Biden. Biden ele não é um sujeito que internacionalmente hoje ele enseja apoio, manifestações de quase isso que eu te perguntar, né? O Biden hoje para o Lula, você sente que o governo, o PT, a esquerda, enfim, os diversos grupos ligados ao Lula, eles ganham ou perdem utilizando o Biden? E eles estão utilizando ou não? Eu entendo que o papel do Biden hoje, Edu, ele é muito menos representativo do que foi em outros momentos, por exemplo, o que foi o governo Obama para diversos setores liberais e o que foi o governo Trump para a extrema-direita mundial. O Biden, quando ele vai, junto ao Lula, fazer uma declaração sobre direitos trabalhistas, ainda mais num momento extremamente delicado, que é a tentativa do governo federal em entender como vai ser essa abordagem com relação aos direitos trabalhistas e como isso vai ser recebido por setores que hoje estão principalmente empregados em aplicativos e fornecendo esse tipo de serviço. Então me parece que houve uma tentativa, mas naquele momento, de novo, ficou, de certa maneira, jogado. Nas redes sociais não houve uma história, não houve um storytelling, como a gente costuma dizer, que buscasse contextualizar o que Lula está tentando com Biden construir internacionalmente sobre o direito trabalhista no século XXI. Isso ficou jogado. Era ali um aceno de Lula com Biden e o Biden, no fim das contas, esqueceu de apertar a mão do Lula, né? Isso é bastante complicado, essa dificuldade em entender que Lula, por si só, não sustenta uma estratégia de redes sociais. O Lula, durante 4 anos, não vai segurar a comunicação do governo com lives, vídeos, fotos e entrevistas. Deixa eu fazer rapidinho, produção, uma pergunta. Posso? Só porque isso está na minha cabeça há um tempão e o Pedro só veio na sexta aqui. Pedro, eu estou muito assustado com a velocidade que o lance da inteligência artificial está ganhando. Muito. A gente está na versão 4.0 do ChatGPT. Isso está sendo embarcado agora em vários aplicativos de edição de vídeo, de slide, de informação, de notícia, de produção. Quem você acha que está na frente na utilização das ferramentas da inteligência artificial na guerra política? A direita ou a esquerda? É uma excelente pergunta, Edu. Eu diria que a extrema-direita é a direita porque a gente tem que pensar que sempre a inteligência artificial, por mais que ela tenha essa caixa preta, né, onde tudo está ali, a gente não entende muito bem, então a gente tende ainda a usar e glorificar tudo que é tecnológico. Mas a direita, ela vai usar e ter vantagem nisso pelo simples fato de nós vivemos numa sociedade que tem todos os seus vícios racistas, misóginos, homofóbicos. E a construção dessa inteligência artificial, a construção dos algoritmos, por exemplo, ela vai passar também necessariamente pela forma de mundo daqueles que as constroem, né? Então, a crítica muitas vezes que eu me proponho a fazer sobre a inteligência artificial é talvez um passo atrás em como ela é constituída, né? Para que as pessoas tenham a compreensão cada vez maior de que aquilo não é algo dogmático que veio de um Deus e trouxe para cá e agora a gente precisa necessariamente abrir os braços para receber. A gente precisa ser muito crítico a isso. Crítico de uma maneira que a extrema-direita e a direita dificilmente vão ser. Então cabe a nós, infelizmente, o papel, enquanto sociedade, e principalmente a esquerda e setores progressistas, fazer essa crítica construtiva ao papel que a inteligência artificial vai
exercer ao longo dos próximos anos aí na nossa sociedade.